Fala, traders! E aí, pessoal, como é que estamos? Como é que estamos aí a correria? Ontem foi um dia, né, um dia explosivo. Ninguém sabe o que aconteceu até hoje, né? Pegou um rabo de foguete, pegou o preço e explodiu, né? Então, alguém sabe, alguém viu uma notícia? Eu não vi notícia nenhuma de alta relevância, né? E eu não sei o que aconteceu, que o índice disparou e o dólar derreteu, né? Então, a única notícia que eu tinha visto ontem foi relacionado à Petrobras, que ela fez uma nova política de preços, né, para reduzir o preço dos combustíveis. Não sei se isso é suficiente para poder reduzir, para poder mexer tanto assim com o mercado, né? O mercado ontem chegou a subir 4.000 pontos, 4.500 pontos, né? Chegou a subir. E só que foi assim, ele subiu de um jeito que ele explodiu para cima e não deu oportunidade nenhuma para nós, né? Ele não chegou a descansar, não chegou a fazer um movimento saudável, como a gente chama, né? Então foi muito estranho. Já o dólar, ele derreteu. O dólar, ele veio ladeira abaixo e não deu nenhuma oportunidade também, tá? Hoje foi um dia bem produtivo, pelo menos para mim aqui. Eu vou mostrar para vocês uma... Aliás, eu já mostrei no grupo do chat lá, né? Para quem não tá participando, então entra lá no nosso grupo do chat, a gente conversa bastante, eu passo o dia inteiro lá, então é mais fácil de falar comigo por ali. Tá? E aí, conversando hoje com um aluno, ele me deu uma dica que me fez rever algumas coisas, eu vou mostrar para vocês. Ontem também, conversando com outro aluno, também deu uma outra dica. Então, assim, o chat é legal justamente para isso, para a gente ir conversando e trocando ideias, sugestões, críticas, né? Então é sempre interessante, quando alguém pinta com uma ideia diferente, a gente pode tentar fazer alguma coisa e tal. Foi assim que surgiu a questão do 8R também, né? O 8R lá no dólar, a gente já está falando mais vezes dele, né? Até então a gente nunca falava em outro time frame sem ser o 20 e o 15. Agora a gente já está começando a falar mais vezes do time frame do 8R. Já tem aluno aí já faturando, já ganhando no 8R. Hoje foi um dia assim. O 8R no dólar hoje foi lindo, foi muito bom, né? Já o 15R ele já está começando a dar menos entradas. Então, talvez daqui um pouco a gente migra o nosso time frame de 15 para 8. Isso é conforme a gente vai fazendo mais testes, tá? E essa questão do 8R foi uma sugestão lá atrás de um outro aluno também, falando, quem sabe a gente pode aplicar num outro time frame que eu estou vendo aqui que está interessante. Tá? Muito bem, então assim, de qualquer forma, o nosso indicador vocês podem utilizar em qualquer time frame, tá? Tanto maiores quanto menores. Então, se vocês identificarem algum outro time frame que fique interessante, que dê mais entradas ou que seja assertivo também, nos passa, a gente faz testes. Então, no momento, a gente está fazendo testes com o 8R. Então, eu tô achando até interessante, eu já fiz um backtest, eu já até passei no grupo lá do chat também, os resultados, né, passados, quanto é que deu, quanto é que não deu, quantas entradas, como é que foi o histórico dele, né? Tá bem interessante até, tá? Mas oficialmente ainda nós estamos utilizando o 15R para o dólar e o 20R para o índice, beleza? Hoje então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no mercado de ontem rapidão e o mercado de hoje. Teve pouquíssimas entradas, tá? O mercado ontem foi maluco. E depois eu quero mostrar o que eu fiz aqui, uma alteração que eu já mostrei no chat, mas vou mostrar para vocês também porque ficou bem interessante, tá? Vamos passar lá então para o gráfico? Olha só, a primeira sugestão foi do nosso colega ali, o Álvaro. Deixa eu ver aqui. Álvaro Licas. Então, Álvaro, valeu. Essa é uma dica que a gente tá testando, tá? O Álvaro sugeriu o seguinte, eu tenho aqui a linha de ouro, né? E aí quando o preço ele fica muito afastado da linha de ouro, a gente fica mais esperto porque o preço tende a voltar. Só que essa questão de o quão mais afastado da linha de ouro é uma questão muito pessoal. Então, por exemplo, eu gosto e eu recomendo que fique esperto ali, ó, entre 1.000 e 1.500 pontos, tu já tem que ficar esperto porque o preço pode voltar.
Tem gente que crava ali na pedra. Não, é 1.200 pontos, é 1.300 pontos. Passou de 1.300 eu não compro mais ou não entro mais em operação. Então, tem gente que bateu 1.000 pontos já não entra mais em operação. Então, isso é muito pessoal. É uma questão de tu identificar como é que está o mercado, sentir o mercado, tá? Então, por isso que eu não defini uma linha específica, porque depois pode acontecer assim, ó. Ah, vamos definir então que 1.300 pontos é o ponto onde a gente não compra mais. Um exemplo. E aí, daqui um pouco, dá lá, pega um mercado em forte tendência, né? Com o mercado em forte tendência, ele pode estar distante da linha de ouro 5.000 pontos, ele dá uma entrada e ele paga, porque ele está em forte tendência. Então, se tu determina um ponto específico, daqui a pouco a nossa mente acaba se travando e tu fica bitolado naquele ponto. E aí tu deixa de analisar o mercado, deixa de ter o feeling, né? Porque tem uma linha te dizendo ali. E nem sempre essa linha vai respeitar, tá? Porque essa linha ela é uma ela não vai te servir como uma métrica 100%, ela é só uma orientação, tá? Então assim, o que o Álvaro sugeriu? Para ele gostaria que colocasse essa distância, marcasse essa distância. Então eu coloquei aqui, eu estou fazendo um teste, tá? Então se vocês forem ver aqui, tem a linha de ouro e 1.000 pontos, acho que ficou 1.000 pontos ou 1.200 pontos, deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui um exemplo, aqui ó, deu quanto? 1.200 pontos eu deixei ali para teste, tá? Então olha só essa daqui, ó, por exemplo, ela deu uma entrada de venda aqui embaixo, ó, já em si, praticamente no limite aqui, e aí o mercado voltou, tá? Então ela serve para ter uma ideia. Então estou mostrando para ver o que vocês acham, se acham interessante, se não acham interessante, aí vocês deixem nos comentários aí. Não faz parte hoje do nosso operacional ter essa marcação aqui em cima e essa marcação aqui embaixo. Hoje não tem. Então eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, ver o que vocês acham. Eu, particularmente, acho que ficou poluído. Ficou mais coisas na tela, porque eu acho que quanto menos coisas, melhor. Né? Eu gosto de deixar tudo embutido no código, tudo na programação e para o usuário visualizar o menos possível, né? E deixar com que o código faça o raciocínio. Né? Mas se vocês acharem interessante, deixa o comentário aí, deixa os comentários, entre em contato, dá um toquezinho, diz, ó, Bonete, achei que ficou legal, não gostei e tudo mais, a gente pode pensar, tá? Então isso aqui é só uma sugestão. Só para mostrar então pro Álvaro como é que ficou, tá, Álvaro? Olha lá, ó. Eu acho que era essa a tua ideia, tá? Essa distância. Até depois a gente pode conversar como é que se vai deixar ou não vai deixar, se vai deixar pontilhado, se vai deixar amarelo, vai deixar azul, sei lá. Tá bom? Então beleza, vamos voltar lá pro dia de ontem. Olha só o dia de ontem, gente. O dia de ontem foi isso aqui, ó. Deixa eu pegar ele todo aqui, ó. Daqui até aqui. Dia 19, dia 19, hoje é 20. Então, olha só quantos pontos ele subiu. Olha ali. Subiu 4.300 pontos. 4.300 pontos. E ó, quantas vezes o mercado deu descanso? Ele deu um descanso aqui quando chegou na linha de ouro. Quando ele voltou, ele deu uma descansada. E depois ele tocou direto. Porque olha só, isso aqui não é um descanso, tá? Isso aqui pode considerar um descansozinho. É um descanso pequeno, que nem esse. Ó. É um descanso pequeno. Porque descanso mesmo é quando ele faz um movimento, né, maior. Por exemplo, ele está vindo aqui, ó, ele faz um descanso, aí depois ele dá sequência, tá? Ó, nesse caso aqui ele está descendo, aí ele dá um descanso, aí depois ele desce, depois ele vai e assim por diante. Não é um movimentozinho curto, isso não é um descanso, tá? Então assim, ó, no índice ontem ele deu essa entrada. Primeiro ele tinha dado uma entrada aqui, tá? Ó, deixa eu abrir minha ferramenta lá. Aí, ó. Primeiro ele tinha dado essa entrada aqui. Só que essa entrada é uma entrada que não tem estrutura, né? Ó, qual é o movimento que ela tá fazendo? Ó, analisando essa entrada aqui, ó. Ah, tá vermelho, deixa eu botar amarelo. Ó,
Essa aqui foi uma entrada que deu ontem. Qual é o movimento que ela está fazendo? Para a gente analisar o movimento, tem que pegar as duas pernadas anteriores, né? Então a gente tem aqui um fundo, então eu vou fazer isso aqui e isso aqui, tá? E depois aqui a outra pernada é esse topo. Aí nós temos isso aqui. E aí lembra disso aqui, ó, lembra dessa parte que a gente já comentou em outros vídeos, que ele lateralizou, ele fez isso, ó. Então a gente tem esse movimento aqui, né? Isso, isso, depois isso e isso. Ou seja, se a gente for olhar lá os nossos padrões de venda, ó, esse desenho aqui não tem lugar nenhum aqui, certo? Então não foi nenhum padrão. Então nem precisamos perder muito tempo com esse cara aqui, certo? Depois disso, nós tivemos uma outra entrada lá em cima, ó, candle 64. Só que lá em cima, se a gente for ver, olha a distância também, ó, 1.700 pontos. Então com 1.700 pontos de distância da linha de ouro, a gente nem pensa, né, gente? A gente nem pensa em entrar. Então nem vou considerar. Então no dia de ontem, no índice, não teve nada de entrada. No dia de hoje, teve duas, e as duas foram protegidas, tá? Olha só. Vou deixar aqui para a gente conseguir visualizar ele todo. Qual foi a primeira entrada? A primeira entrada foi essa daqui, candle 28. Só que essa entrada, se a gente for ver, olha a distância da linha de ouro também, olha lá, 1.700 pontos. Ela está muito longe. Ele chegou a andar um pouquinho, até dava para pegar alguma coisa aqui, uns 100 pontos, de repente, uns 50, 80 pontos dava para pegar. Ele tinha uma estrutura? Tinha uma estrutura. Olha só, ele tinha isso aqui, ó. A entrada foi aqui, certo? Então nós tínhamos essa entrada aqui, ó, essa pernada, ó, isso aqui, aí fez isso e isso. Aí nós tínhamos essa outra pernada. Então se a gente for olhar os nossos padrões de compra, ó, qual é o desenho que nós temos ali? Nós temos um desenho que é isso aqui, ó, exatamente o padrão 5. Exatamente o padrão 5, tá? Era um padrão perfeito? Era um padrão bom, era um padrão de entrada correto, dava para entrar? Era arriscado, bem arriscado pela distância, tá? Além disso, além de ser arriscado pela distância, nós também tínhamos que considerar toda essa subida aqui, né? O preço ele subiu desenfreadamente e aí espera-se que o preço volte. Tá? Não é normal o preço subir tanto assim, disparar tanto sem descansar. Então hoje ele praticamente lateralizou. O preço ele não descansou, ele não voltou. A linha de ouro se aproximou, mas o preço em si, o patamar do preço, ó, se vocês forem ver aqui na linha, ó, o patamar do preço ficou mais ou menos aqui. Então o preço todo andou de lado hoje. Apesar dele ter subido, ter descido, ter subido, ter descido, na visão macro, o preço andou de lado. Olha lá, ele está na margem ali, ó, de 112.800, 112.900, é mais ou menos onde o preço está. Então assim, o preço não voltou. Escreva o que eu estou dizendo. Essa subida aqui, ó, subiu 4.000 pontos de uma vez só. É provável que esse preço desça, ele volte pelo menos metade, pelo menos uns 50% ele deve voltar, tá? É o que se espera, Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode, tá? Então tudo pode acontecer no mercado. Beleza, vamos lá. Voltando aqui então, ó, essa entrada do candle 28, aproximando bem aqui, não era uma entrada saudável pela distância da linha de ouro. Muito longe, muito longe. Ele andou um pouquinho, beleza. Depois disso, teve uma outra entrada, essa entrada aqui, no candle 69. Não, 69 não, 70, no candle 70. Essa do candle 70 também tinha um padrão, né? Olha lá, ó, essa pernadinha aqui, né? Depois nós tínhamos essa pernada aqui. E também, olha só o desenho que ele formou, fez isso, isso e isso. Se for olhar só esse desenho aqui, nós já temos isso, né? Já temos o padrão 3, certo?
Agora, se eu pegar e fizer mais uma perninha aqui, ó, aí nós vamos ter isso. Ó. E aí qual é o outro padrão? Aí já formamos o padrão 2. Então a gente sai de uma entrada mais arriscada e vai para uma entrada clássica, onde a chance é um pouco maior, tá? Muito bem. Feito isso, o que aconteceu aqui? O preço subiu um pouquinho, protegeu, e aí olha lá, já chegou naquela linha, né? Chegou lá naquela região aonde realmente o preço ele está extrapolando. E aí ele resolveu voltar. Tá? Então aqui quem entrou nessa oportunidade aqui, ó, quem entrou aqui em 115 pontos, mais ou menos aqui no finalzinho, ele protegeu, trouxe para o 0 a 0, pelo menos é o que a gente recomenda, né, que opere sempre protegido. Bateu 115 pontos no índice, tu traz para o 0 a 0. No dólar, bateu 5 pontos, tu traz para 1 ponto. Tá? Não deixa o preço andar muito com a tua operação de loss lá embaixo. Já traz para o 0 a 0 e se protege. Ah, Bonetti, mas aí o preço voltou aqui, bateu e me tirou. Faz parte, faz parte. É melhor tu sair no 0 a 0 pagando só as taxas do que tu sair devendo. Tá? Muito bem. Aí perguntaram assim, bah, agora deu uma outra entrada aqui no Candle 74. Vale a pena entrar? Como é que a gente responde isso, se vale a pena entrar ou não? Vocês têm que sempre olhar os padrões. Qual é o padrão que está formando aqui? Olha só, nós temos isso aqui, certo? Aí se for olhar, essa aqui é a primeira pernada, que tem um topo aqui em cima, e tem um fundo logo aqui. Então nós temos isso, ó. Certo? O desenho aqui qual é? Isso, isso e isso. Aí tu vai olhar lá, padrão de compra. Temos um padrão formado, ó. Tá vendo ali? Olha aqui o alinhamento, ó. Ele formou o alinhamento aqui. Então nós temos um padrão. Ah, Bonetti, então devia ter entrado. Devia ter entrado? Olha, uma outra coisa que a gente tem que comentar, e eu falei isso lá no grupo também. Formou um padrão, formou o padrão. Vamos lá, temos um a favor. Um padrão. Qual é a distância da linha de ouro? 1060. Tá ali, tá numa região boa. Porém, dá uma olhada nisso aqui, ó. Que foi o que eu comentei lá. Nós temos esse topo e nós temos esse topo. O que forma isso daqui? Eu já fiz uma outra aula mostrando sobre isso, né? Nós temos aqui isso, ó. Ó. Formou uma estrutura de baixa. Mesmo tendo um padrão de compra, nós temos um padrão de compra dentro de uma estrutura de baixa. Então não vale a pena entrar, tá? Tu quer entrar porque formou o padrão? Pode entrar, mas pensa assim, ó, nós temos uma estrutura grande e dentro dessa estrutura o mercado sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe. Então, tu imagina, tu tem que olhar a estrutura grande, a estrutura macro. Se dentro dessa estrutura macro a estrutura é de venda, uma estrutura de queda, e dá monta ali uma oportunidade de compra, mesmo que tenha um padrão de compra, não vale a pena, porque tu está dentro de uma estrutura de venda. Certo? Então isso é importante lembrar sempre, porque isso vai acontecer seguido. Tu ter um padrão de compra ou um padrão de venda dentro de uma estrutura oposta. E aí, normalmente prevalece a estrutura, tá? É simples, é só pensar assim, ó. Tá numa ladeira abaixo, tá? Uma ladeira gigante. E dentro dessa ladeira o preço ele não desce assim direto, né? Quando a menos que seja uma tendência forte, como foi ontem, que ele subiu direto. Então, dentro dessa ladeira que o preço está vindo para baixo, o saudável é o quê? O preço ele sobe, desce, e cada vez que ele desce mais, né? O fundo atual fica sempre mais fundo que o fundo anterior. Então é isso que ele vai fazendo, ele vem descendo. Eventualmente, uma dessas que ele faz assim para subir, ele pode subir um pouquinho mais e pintar uma compra.
Mas aí tu vai lembrar, cara, o preço vem descendo. Só porque pintou uma compra aqui, tu vai entrar? Então tu tá indo contra a tendência, certo? Tem que se ligar nesses detalhes, tá? E para analisar se eu estou dentro de uma estrutura de venda ou se eu estou dentro de uma estrutura de compra, sempre é olhando os topos e fundos. Dá uma olhada no vídeo anterior ali, acho que é 2 vídeos anteriores, eu expliquei isso, falei exatamente como que faz, tá? Ou me chama lá no chat, a gente conversa e eu faço um vídeo, uma nova aula explicando. Beleza? Depois nós tivemos essa outra entrada aqui, tá? Então, olha só, essa aqui, só para finalizar, essa daqui não era uma entrada válida, tá? Por mais que nós tínhamos uma distância da linha de ouro boa, por mais que ele tinha formado um padrão bom, nós tínhamos uma estrutura de baixa. Então, anula essa entrada, não valeu, não era uma entrada boa para se operar, certo? Agora nós temos essa daqui. Essa daqui, Candle 86. Qual é a estrutura que ela faz? Olha só, nós temos isso aqui, essa primeira pernada, né? E essa outra pernada. Então olha só o desenho. Eu gosto sempre de fazer o desenho ali para sair dali, né? Nós temos... Opa, deixa eu botar o desenho mais para cá. Nós temos esse desenho aqui, ó. Assim, assim e assim. Ó, repara que esse preço aqui, ele ultrapassa o preço anterior, ó. Tá vendo ali? Ele ultrapassa. Então, se ele ultrapassou lá, olha ali o que nós temos, ó. Nós não temos esse padrão aqui, ó, padrão 5. É exatamente, sem tirar nem pôr o padrão 5. Então, percebam que os padrões se repetem. No momento que tu tiver afiado nisso, que tu já pegou os padrões, tu bateu o olho, tu já vai saber que é um padrão. Hoje a gente usa a nossa colinha, os padrões de entrada, de compra e de venda, mas com o tempo é só bater o olho, tu já vai lembrar, bah, esse aqui é o padrão 2, bah, aquele ali é o padrão 3, bah, esse daqui é uma entrada arriscada do padrão 5, entendeu? Vocês conseguem já lembrar de tanto já operar, essa é a ideia, ok? Então nesse caso aqui nós temos um padrão muito bom, e aí é só entrar, né? É só entrar, mas aí vamos dar uma olhadinha lá, ó. Tá dentro do padrão? Ó, tá bom, 1.100 pontos, tá, né, tá ali. Aí o que vai analisar, né? Ó, nesse caso aqui, ó, ele também, olha só, agora foi o contrário, nós já estamos próximo dessa linha aqui que o Álvaro sugeriu, né? Se eu for delimitar exatamente aqui, aí eu não entraria nessa opção. Então isso é muito do feeling, né? Como eu digo, entre 1.000 e 1.500 eu já fico esperto, então vou entrar, vai depender da situação, vai depender de como é que eu estou vendo o mercado. O mercado ele está subindo, ele já subiu muito lá para trás, ele subiu muito, mas ele já descansou e está me dando uma nova oportunidade. Então são coisas que a gente tem que analisar. O mercado está vindo lateralizado há muito tempo e agora me deu uma oportunidade. O mercado está dentro de uma caixa, né? Ó, não esqueçam das caixas, né? Tem que cuidar da questão das caixas. O mercado está dentro de uma caixa e ele deu uma oportunidade. Então, todas essas coisas a gente tem que analisar. O legal é vocês irem analisando conforme o mercado está andando e não quando pinta a oportunidade, entendeu? Essa que é a grande sacada. Vai analisando conforme o mercado vai andando. Tu olha ali, bah, olha só, o mercado já bateu um ponto aqui, ele está no mesmo ponto lá, do mesmo patamar do preço anterior. Ah, o mercado já subiu bastante, né? Ele, olha só, eu acho que agora ele vai descansar. Olha ali a distância da linha de ouro, como é que está a situação. Então tu vai analisando antes, para quando ele pintar, tu já tem uma pré-avaliação. O problema é quando tu quer avaliar na hora que pinta. Aí tu não vai lembrar. Tu não vai lembrar de tudo que precisa, vai olhar, o máximo que tu vai fazer é olhar a linha de ouro e se lembrar tu vai procurar um padrão de entrada, mas até tu achar o padrão de entrada, o preço já subiu, já oscilou e tu já perdeu o ponto de entrada. Então tu tem que estar ligado. Acho que foi o Bruno Garcia que comentou hoje comigo que ele já até antecipa, ele já consegue antever, né? Então essa é a ideia. Tu tem que antever que vai pintar. Como que a gente faz para antever que tu vai premeditar que vai pintar ali?
É simples, é só lembrar das regras, né? O nosso indicador ele sempre pinta no pivô. O que é o pivô? Já expliquei, mas vou lembrar novamente. O preço, vamos imaginar, o preço está descendo. No momento que ele está descendo e ele forma um candle para cima, aquilo ali é um pivô. Então, se vocês forem ver aqui, ó esse exemplo, o preço está descendo, na hora que ele forma um candle para cima, se tiver as outras características envolvidas, ele vai pintar. Não é sempre que pinta. Por exemplo, aqui, ó, olha só esse cara aqui, ele desceu, subiu, aqui é um pivô. Por que não pintou? Porque não tem as outras características, tá? Então, não é só porque fez o pivô que ele vai pintar. Existem outras análises embutidas no código. Então, é isso. O preço está descendo, ele começou a subir, baixa, fica esperto, vai pintar um pivô aqui. Aí tu já olha tudo para trás, já olha o que tem que analisar, já analisa tudo antes dele fazer o pivô. E aí quando ele faz o pivô, tu já tá com o dedo na mão ali, tu já tá com o mouse na mão para só dar um clique, entendeu? Entrei, porque tu já fez análise prévia, certo? Então essa que é a grande sacada. Muito bem. Então aqui, aliás, nós estamos aqui, né? Aqui dá para entrar tranquilo, formou um padrãozinho, não tá tão afastado, tá 1.100, tá um valor aceitável. O que aconteceu aqui? O preço subiu um pouco, deu 183, deu 260 pontos. E aí depois ele voltou e tirou no 0 a 0. Mas aqui dava para pegar alguma coisa, viu? Aqui dava para pegar alguma coisa, porque olha só, o preço, vamos até aproximar. Ó, vamos aproximar aqui. O que aconteceu aqui? O preço ele abriu aqui, aí ele subiu, desceu, não sei qual é a ordem, se ele desceu ou subiu primeiro, ele pode ter descido, depois ele pode ter subido, tá? Então aqui, beleza, ele fechou esse candle e abriu para o lado. Quando ele abriu para o lado, ele pode ter descido, pode ter subido, não sei, mas quando ele subiu, aqui ele bateu 115 pontos e protegeu, tá? Protegeu onde? No 0 a 0. O 0 a 0 é aqui, ó, tá? Então percebe, ó, ele não desceu para te tirar. Ele chegou aqui, bateu 115, te protegeu no 0 a 0 e foi embora, lá para cima. Lá em cima ele fechou, abriu do lado e aí ele subiu mais ou desceu, não sei. Mas se ele desceu ou se ele subiu, ele vai te tirar lá no 115, no 0 a 0, que tu já está protegido. Então se ele subiu, vamos imaginar que ele abriu aqui e subiu. Cara, quando ele subiu aqui, olha só, já estamos em 230 pontos. Tu vai ficar com 230 pontos ainda no 0 a 0? É óbvio que não, né? Se tu já está com 230 pontos, coloca pelo menos 50 pontos ali para te garantir pegar alguma coisinha, né? Pagar o lanche, pagar o café. Andou mais um pouquinho, olha só, ele chegou a 268 pontos. Eu não acredito que o preço chegou a 268 pontos e ele veio aqui e te tirou no 0 a 0. Né? A menos, é claro, que o preço possa ter feito isso, né? Ele possa ter feito, ele estava aqui, aí ele abriu aqui do lado, aí ele veio até aqui embaixo, se ele batesse aqui no 0 a 0, ele já ia abrir para cá, para o outro lado. Então não foi isso que aconteceu, entendeu? Ele não fez isso e abriu para cá. Ele pode ter descido, mas não ter te tirado, vindo aqui, depois ele subiu, foi até lá e depois ele desceu, porque o 0 a 0 tá aqui, ó. E quando ele bater aqui, ele fecha esse candle e abre o próximo candle, tá? Então aqui tem que ter pelo menos os 50 pontos, tem que ter tirado, 50, 100 pontos. Eu falei no grupo hoje, cara, o ideal é vocês irem fatiando o mercado. Não é porque a gente tem a métrica de 500 pontos que vocês têm que bater o pé ali, que não, eu quero 500 pontos, eu só vou sair porque quando dá 500 pontos. Não, não é assim. Vocês têm que ir fatiando o mercado, vai protegendo a operação. Andou 200, 300 pontos, já protege em 50, protege em 100. O preço voltou, pegou no meu 100 e depois ele explodiu para 500. Não tem problema. O importante é que tu pegue os 100 pontos, entendeu? Não fica com essa neurose de que tu tem que pegar os 500. Eu tinha um amigo meu que ele ficava numa neurose, enquanto ele não batesse, sei lá, 1000 pontos, ele não, todas as outras ele descartava. Cansei de ver ele fazer assim, o preço já estava em 700 pontos, e aí em vez de ele proteger, ele pensava assim, não, o que vai acontecer? O preço precisa de espaço para trabalhar, como ele falava. E aí, só que o espaço na minha cabeça tem que ser um espaço curto.
né? Não curto demais a ponto do preço oscilar e me tirar, mas também não um estádio do Maracanã, né? Para ele fazer subir e descer. E era isso que ele pensava. Não, o preço tem que ter espaço. Aí o preço já estava lá em 700 pontos, ele protegia em 50 pontos. Não, porque o preço tem que trabalhar. Aí quando o preço voltava, em vez dele proteger em mais pontos, por exemplo, se o preço já está em 700 pontos, eu já protegi ali pelo menos uns 450, 500 pontos eu já protegi. E aí ele tinha um hábito péssimo, que era o seguinte, ele não respeitava. Na hora que o preço voltava para bater e tirar ele fora, ele tirava a proteção e voltava para o ponto do loss. Porque aí na cabeça dele ele achava assim, não, agora eu vou deixar mais espaço para o preço baixar, andar e depois ele vai voltar. E muitas vezes eu vi ele deixar de pegar 700, 500, 400 pontos e tomar o loss. Porque o preço foi lá em cima e ele não pegou nada e ele deixou o preço voltar, deixou o preço ir para o negativo e levar o loss. Isso é o absurdo do absurdo, né? Não pode fazer isso. Tá? Beleza, então o índice de ontem e hoje foi isso. E aí, então aqui vocês me comentem o que vocês acham dessa linha aqui. Lembrando que isso não é padrão, não vai ficar, eu só botei aqui para vocês visualizarem a sugestão do Álvaro, tá? Vamos dar uma olhadinha então no dólar. Vamos para o dólar. Olha o dólar de ontem, gente. O que é isso? Olha o dólar de ontem. Isso aqui nunca foi, nunca será, não é um movimento saudável. Não sei quem foi que me comentou, eu não vou nem dar o nome, porque foi um comentário nada a ver. A pessoa falou, mas tu vê, o dólar ontem despencou não sei quantos pontos e a gente não pegou nada. A gente não pegou nada, porque isso aqui não é um movimento saudável. Isso aqui não é um movimento saudável. Eu não sei se existe indicador que pegue essas explosões. Pode ser que tenha, mas então tu vai e compra esse indicador. Não é obrigado a ficar com o meu indicador, entendeu? Nós aqui, nós somos conservadores. Eu prefiro não operar e ficar com o meu dinheiro guardado do que eu entrar numa loucura dessa, entrar nessa montanha russa aqui e sair pelado, né? Sair devendo, certo? Então, como não foi um movimento saudável, o mercado não conseguiu se encaixar e dar uma oportunidade para nós aqui no nosso indicador. Então vamos lá. Aí a gente teve essa entrada aqui, ó. Essa entrada no dólar, ela formou um padrão, tá? Mas foi a mesma coisa lá do índice. Ela formou um padrão de compra, só que ela não está dentro de uma estrutura de compra. Olha só, nós temos aqui, ó, essa pernada. E depois nós temos essa pernada aqui. Então ele formou esse desenho, né? Ó. Esse desenho nós temos aqui no nosso padrão de compra o padrão 3, certo? Então temos um padrão certinho, beleza, marcou. Agora olha só, distância da linha de ouro. Tá longe? Tá ali na região dos 50 pontos? Vamos ver. Não, 40 pontos, tá tranquilo. Podemos entrar? Podemos entrar. Qual é a estrutura macro dela? A estrutura macro dela é de alta? Não é de alta. Como é que a gente sabe? Vamos de novo, né? Como é que a gente sabe se a gente está numa estrutura de alta? Ó, vamos colocar para cá. Eu não devia, mas eu vou lembrá-los. Vamos de novo. Ó, o mercado faz isso, ó. Então, isso é uma estrutura de alta, quando os topos vão rompendo os topos anteriores. Ó, eles vão rompendo. Isso é uma estrutura de alta. Eu posso estar assim, ó, por exemplo. Ó, posso ter esse movimento aqui. Ó. E aí, digamos que aqui dá uma entrada. Se aqui der uma entrada de compra, nós estamos no movimento de alta? Não, né? Nós temos esse padrão aqui, ó, tá descendo. E aí aqui, por mais que ele dê, é exatamente esse desenho que deu lá, ó. Por mais que ele dê uma entrada aqui, por mais que esse padrão aqui esteja fazendo esse desenho aqui, ó, o desenho certinho, de acordo com 3 aqui, ó, é o mesmo desenho, o mesmo padrão, olha a nossa estrutura macro. A nossa estrutura macro, ela é de queda.
Então vamos dar uma olhada aqui. Não foi isso que aconteceu ontem, antes da loucurada? Ó, a entrada foi aqui. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Ó, a entrada foi aqui. Ah, eu tô com vermelho. Ó, a entrada foi nesse candle aqui, candle 7. Mas se a gente for dar uma olhada, olha aqui esse topo, olha esse topo e olha esse topo. A gente traça uma linha assim, ó. Vamos ver se eu consigo traçar uma linha. Vamos pegar aqui essa ferramenta que fica mais fácil para mim. Ó. Pega um topo com outro topo. E aí tu já vai conseguir ver, ó. Dá para enxergar? Vamos botar uma linha mais grossa. Ó. Tá em queda, certo? E aí aqui nos deu uma entrada de compra. Essa entrada só seria válida se isso aqui, se esse topo aqui, ó, fizesse isso. Por exemplo, ó, vamos imaginar que está esse desenho aqui. Aí nós temos esse desenho aqui, esse desenho aqui. Aí esse cara aqui, ele fizesse assim, ele rompesse esse topo anterior. Se ele fizesse isso, rompendo o topo anterior. E aí sim, aí se ele desse essa entrada aqui, aí era uma entrada 100%, uma entrada com todas as questões. Nesse caso, como ele não fez isso, aqui, ó, se tu for ver, esse topo aqui tá no mesmo ponto, né, que aquele ali. E esse aqui tá mais baixo que aquele lá, assim como esse cara aqui também tá mais baixo. Então eu tenho dois topos que eles estão caindo. E aí fica difícil da gente entrar numa operação onde a estrutura macro ela tá em queda, certo? Beleza, é a mesma situação lá do índice. E aí depois disso veio a ladeira abaixo, né? Despencou. Olha quantos pontos ele fez sem descansar nenhuma vez. 147 pontos. Agora, seria lindo se a gente conseguisse desse uma entrada de venda aqui e eu pegasse tudo isso aqui, né? Dava R$ 1.500 numa entrada só, com um contrato, tá? Mas não foi possível. Isso é muito raro, é alguma notícia que aconteceu. E aí depois ele deu uma entrada, né, aqui. Essa entrada aqui, se a gente for ver, olha quantos pontos está longe da linha de ouro, 78 pontos. Então a gente nem comenta, tá? Ela tá dentro de uma estrutura? Tá dentro de uma estrutura, porém o preço já andou demais. Aquele velho exemplo da corrida, né? O preço já andou demais. Jamais eu entraria aqui. Mesmo que esse candle aqui estivesse por aqui, assim, ó. Esse candle, mesmo que ele tivesse por aqui, eu não entraria. Porque o preço ele já caiu demais. E aí depois ele te dá uma entrada, isso aqui é um pega-ratão clássico, tá? Muito bem. Então depois a gente foi para cá, dia de hoje. O dia de hoje teve uma entrada ali que infelizmente não foi, né? Essa daqui, ó. Essa entrada aqui, ela pagou, mas infelizmente ela não estava numa estrutura de baixa. Teve gente que entrou e pegou, mas assim, entrou na emoção, não se ligou de olhar a estrutura. Olha a estrutura aqui, ó. Ó, ela desceu, subiu. Quando ela desceu, ela não rompeu o fundo anterior, ó. Ela não rompeu o fundo anterior. E aí ela fez isso aqui e isso aqui. Olha o desenho que ela está fazendo ali. Ela está fazendo isso, isso e isso. Aí a gente olha lá no nosso padrão de venda, né? Ó, vou botar para cá. O nosso padrãozinho de venda. Tem esse desenho aqui, para começar. Tem esse desenho? Não tem. Ah, mas Bonetti, então vamos pegar mais uma pernada. Ó, só vamos revisar bem aqui. Ó. O mais parecido é esse cara aqui, ó, o 5. Tá? Se a gente for olhar lá o desenho, vamos botar ele para cá e pegar mais essa pernada. Vamos pegar mais essa pernada? Vamos. Mas essa pernada aqui, ela faz isso, ó. Olha ali, ela tá mais baixo que esse ponto, certo? E aí se a gente for olhar lá no nosso desenho, o padrão 5, olha ali, ele morre no meio aqui. Tem esse risquinho, beleza? Então desse risquinho significa o quê? Que o preço antes desse momento, o preço ele está
ou acima ou do lado. Ele não vem de baixo. E nesse caso aqui o preço ele vem de baixo, certo? Então não casou o movimento. Esse outro aqui, ele ficaria alinhado, ou seja, o preço ele teria que vir, vamos botar aqui para o lado, ele teria que vir até mais ou menos esse candle aqui, e aí sim, aí fecharia esse outro padrão, o padrão 6. E também não fechou, tá? Então não existe esse padrão aqui, infelizmente. Então isso aqui não é uma entrada válida. Teve gente que entrou e pegou, ficou feliz, tudo mais, não tem problema, tá? Essa outra entrada aqui, essa aqui já é melhor, né? Ó, esse aqui, ó, candle 31. Olha o movimento que ele faz. Esse e esse. Ou seja, nós temos esse movimento aqui, ó. Tá? Só por esse movimento, a gente já consegue catar o padrão 3. Beleza? Padrão 3. Aí se a gente pegar esse outro movimento aqui, ó, aí ele faz mais isso, ó. Ó, aí nós vamos transformar o padrão 3 no padrão 2. Ele sai do 3 arriscado, ganha um pouco mais de probabilidade sendo o padrão 2. Ok? E aí o que aconteceu? Ah, vamos analisar a distância da linha de ouro. Vamos ver. Distância da linha de ouro nesse cara aqui, 32 pontos. Tá joia? Ele está dentro de uma estrutura de queda? Está dentro de uma estrutura de queda. Olha só, aqui está um fundo, ó, um fundo, aí ele subiu, ele não rompeu o topo anterior, aí quando ele desceu, ele rompeu esse fundo aqui, ó, ele rompeu esse fundo, subiu e desceu. Então aqui está uma estrutura perfeita. Pagou? Não pagou, mas ele deu proteção, ó, deu 7 pontos. Depois ele abriu para cá, desceu um pouco mais, chegou a bater 10 pontos. Então, assim, vamos imaginar, mesma coisa, né? Vamos fazer o trabalho de formiguinha aqui. Vamos simular a situação aqui. O preço abriu aqui, aí ele veio para o lado. Beleza, aí digamos que ele subiu, me deixou no negativo, menos 2,5. Aí ele desceu, chegou aqui em 5 pontos. 5 pontos ele me protegeu em 1 ponto. A menos que o preço tenha voltado e batido aqui, né? Aí tu saiu com 1 ponto. Mas vamos imaginar que o preço desceu e abriu para o lado. Eu não sei se ele subiu ou desceu. Mas vamos imaginar. Ou tu saiu com 1 ponto, ou tu saiu com um pouco mais. Nesse cara aqui. Se ele abriu aqui do lado e ele subiu, te tirou aqui com 1 ponto. Mas se ele desceu, aí é que está o pulo do gato, né? Ele já estava em 5 pontos, te protegeu em 1. Aí ele veio, desceu para 6 pontos. Aí desceu para 7 pontos. Aí desceu para 8 pontos. Aí desceu para 9 pontos. Tu vai deixar a tua proteção em 1 ponto? Tu já está em 9 pontos. É isso que é o detalhe. Se o teu objetivo é 15 pontos, mas a tua proteção é em 5, tu botou em 1, faz essa diferença. Se ele estava em 5, foi para 1. Se ele for para 6, eu ponho em 2. Se ele for para 7, eu ponho em 3. Se ele for para 8, eu ponho em 4. Eu vou mexendo a minha proteção. Claro que isso é uma sugestão. Não é para que... Vou seguir a risca, mas isso é uma sugestão. O que eu não quero que aconteça é isso aqui, ó. O preço chegar em 10 pontos, 10 pontos é R$100. É a meta do dia no índice. Não pode deixar o preço chegar em 10 pontos e ficar com a tua proteção dando sopa lá num ponto. E aí o preço voltar e te tirar num ponto. Se tu está fazendo isso, está fazendo totalmente errado. Se liga, né? Então, se o preço andar mais, vai melhorando a tua proteção. Ah, mas Bonetti, eu queria pegar 15 pontos, não pegou. Cara, não pegou, mas tu pegou 2 pontos, pegou 3 pontos, tá ótimo. Pensa nisso, tá? Muito bem. Depois, o preço deu uma outra entrada, tá? Essa outra entrada aqui, já não sei se valia a pena, tá? Por quê? Nós tínhamos isso, ó. Ó, nós tínhamos o formato em si era o mesmo. Ele não lateralizou porque teria que ter mais um candle aqui para ele registrar lateralização, tá? Mas como ele já deu um aqui
e agora deu um outro, e esse outro ele é um pouco mais afastado, olha só a distância desse aqui agora, ó, um pouco mais. Eu normalmente não gosto de pegar, logo que dá um, já dá um outro. Eu pego um ou eu pego o outro, tá? Mas isso é questão particular. Poderia ter entrado aqui? Poderia. Tava dentro dos padrões? Tava dentro dos padrões. A distância tá boa, a estrutura tá boa, tá tudo certo. Pode ter entrado. Vamos ver até quantos pontos ele deu aqui que eu nem sei. Chegou a bater 3,80. 3,80. Aqui era 4 horas da tarde, provavelmente. Olha só quanto tempo ficou. Nesse caso aqui, o que eu iria sugerir? Se tu entrou e ele desceu e voltou, olha só. O preço nesse caso aqui, ó, ele abriu aqui e ele desceu ou subiu. Não sei. Desceu ou subiu. O que eu sei é que o preço fechou nesse ponto aqui, ó, no positivo 164, tá? 164 onde ele fechou. Digamos que ele tenha fechado aqui, nessa parte de cima. Então teria fechado no 0 a 0. Nesse caso aqui, já era 5 horas da tarde. 5h20, 5h30. Então aqui tu iria sair na mão. Quem entrou aqui não saiu no prejuízo. Tu vai lá e zera na mão, tá? Muito bem. Certo, pessoal? Então é isso. Vamos dar uma olhada agora numa outra coisa que eu achei bem legal, que foi o Alan que ele não falou diretamente, mas conversando com ele eu me toquei de uma coisa. Então, Alan, um abraço aí, fica o meu agradecimento. Olha só uma coisa, isso aqui é o meu controle, tá? É o meu controle das nossas operações. Quanto que a gente fez lá em maio, ó, eu já mostrei para vocês isso antes, né? Ó, em maio aqui, dia por dia, cada dia, quanto que deu por dia, né, de gain, de loss. E aí aqui a telinha que eu mostro para vocês, o quanto que deu aqui, quantos gains foram, quantos loss foram, quantos pontos foi, né, no total, quanto que deu em financeiro, qual é a porcentagem de assertividade e quanto fechou no dia, no mês, tá? Quanto fechou no mês. Muito bem. Todas as outras fotos que a gente tem, todas as divulgações, todos os nossos parâmetros que a gente tinha divulgado de assertividade, apenas de assertividade, estavam errados. A fórmula estava errada. Eu estava calculando errado. E aí hoje, conversando com a Alan, é que eu me toquei. Olha só quanto tempo faz que eu não tinha me ligado. Tá? Eu mandei para vocês, deixa eu abrir aqui a foto. Deixa eu abrir aqui a foto. Vocês têm a foto aí, né? Mas eu vou pegar aqui. Vamos pegar o mês de agosto. Vou pegar o mês de agosto e vamos colocar... Ah, tá, aqui, o mês de setembro. Tá. O mês de setembro, olha só o que era a diferença. E aí vamos pegar o mês de setembro aqui. A última fotinho que eu tenho. E aqui eu quero o mês de agosto. Vamos pegar o mês de agosto. O mês de agosto vai estar... É que o mês de setembro não está fechado, né? Aí, ó, vamos pegar o mês de agosto. Tá? Olha só, qual é a diferença? Ó? O valor total é o mesmo, tá? Vou pegar aqui uma outra cor, vermelho. Ó, o valor total é o mesmo. Então, o lucro que deu, o prejuízo que deu, é o mesmo, não mudou nada. O financeiro, mesma coisa. Ó. Quanto que a gente fez de gain, quanto que fez de loss, aqui quanto que foi feito do financeiro no índice, quanto foi feito no financeiro no dólar. Mesma coisa, não mudou nada. Tá? Então não influenciou no valor quanto que deu no final das contas. Tá? O que influenciou foi o seguinte, é a nossa assertividade, mas vamos só revisar aqui, ó. Os pontos é a mesma coisa, ó. Os pontos não mudou nada, tá? Quantidade de pontos a mesma coisa. O que mudou foi isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. Por que que mudou? Porque antes, olha como é que estava. Nós estávamos contabilizando, vamos botar aqui o mês de agosto. Tínhamos 12
12 gains. Aí vamos dar uma olhada lá no mês de agosto. Ó, o mês de agosto eu estava antes contabilizando assim, ó. 1 gain, 2 gains, 3 gains, 4 gains, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Era assim que eu estava contando. Eu estava contando 12 gains. E era isso que estava registrado lá, certo? Cadê a imagem aqui que eu perdi? Ó, tínhamos 12 gains no mês de agosto. E aí, olha lá quantos loss? Tínhamos 4 loss. 1, 2, 3, 4. Era isso que eu estava contabilizando. É que falando agora, fica um troço muito, né? Como é que pode isso? Ó, vamos no dólar. Eu estava contabilizando 15 gains no dólar no mês de agosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então era assim que eu estava fazendo a fórmula, eu estava contabilizando os gains. E aí hoje, conversando com o Alan, eu estava mostrando para ele os resultados anteriores e tal, eu pensei assim, não, mas não pode, cara. Eu contabilizei aqui, por exemplo, aqui, vamos pegar só essa semana aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho, não sei se vocês estão enxergando bem, né? Aqui, ó, mês de agosto, opa, botar um pouquinho, aí, mês de agosto. Vamos pegar só essa semana aqui, ó. Então nós temos aqui 1 gain, 2 gain, 3 gains, era o jeito que eu estava contabilizando. Mas esse 1000 aqui, isso aqui não são 2 gains? São 2 gains. É que lá no mês de agosto, nesse dia 4, provavelmente nós tivemos 2 entradas. Não é uma entrada esticada, não é uma operação esticada, é uma única entrada que, é num único dia, e nesse dia, um único dia, tá? E nesse dia nós tivemos 2 entradas, tá? Então era isso que eu acabei batendo biela aqui, me confundi. Eu estava fazendo a contagem de operações de dias, entendeu? E não é isso. São contagem aqui de entradas. Então 1000 pontos são 2 entradas, são 2 gains. Aqui, provavelmente nesse dia aqui, né, qualquer um desses daqui, nós tivemos 2 entradas de gains e deram 2 entradas de 15 pontos. Só que aí eu registrei o 30 pontos, o total do dia. E aí na hora de contabilizar, eu estava contabilizando só um gain. E isso, obviamente, interfere na assertividade. Beleza? E aí eu corrigi. Para corrigir, eu fiz uma tabelinha do lado aqui só para contabilizar, para ver se eu não ia errar na fórmula, tá? Mas essa tabelinha do lado aqui eu já vou tirar fora. Aonde? Olha só agora. Nós temos agora aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Não é assim, é pro lado. Opa. Aqui, ó. Vamos olhar nesse dia. Nós temos então um gain aqui, ó, um gain e um loss. Um gain e um loss. E aqui nós temos 2 gains. Aí ele registra ali 2 gains, certo? Então isso aqui eu fiz só para validar a fórmula. A fórmula então é o seguinte, ó, tá lá, ó. Ele vai somar todos os que tem aqui e vai dividir por 500, tá? Essa é a fórmula. E aí vai dar 16 gains, certo? 16 gains. Então olha aqui, ó. Esse aqui é o somatório, ó. 1, aí aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 1 e assim por diante, ó. E aqui embaixo tem 2, aqui embaixo tem 2. Então no somatório desses daqui, nós temos lá, olha lá embaixo. Ah, vocês não estão enxergando. Como é que eu posso fazer aqui para mostrar? Vamos botar aqui embaixo então, ó. Igual, soma, abre parênteses, soma de toda essa coluna aqui, fecha parênteses, dá igual, dá 16, tá? Então beleza, ó, 16, certo? Então essa planilhinha, essa tabela aqui eu fiz só para ver se a minha fórmula estava certa. Muito bem, então agora sim, deu 16. E aí, por isso que a gente tem essa diferença, ó, de 12 para 16, certo? Agora, os outros aqui? Quanto que deu de loss? Deu 4. Então, 1, 2, 3, 4. Certinho, deu 4. No dólar, deu 20.
Vamos somar esses todos aqui. Vamos botar aqui, a gente consegue arrastar para o lado, já dá para ver todos. Ó. Então aqui o somatório deu 4, 4 de loss. No somatório do gain do dólar deu 20, 20 e 20. O somatório do loss do dólar deu 3 e 3. Tá? Então agora sim, por isso que alterei a quantidade de gains e de loss. Muito bem, alterando a quantidade de gains e loss, consequentemente vai alterar a nossa assertividade, perfeito? Então, tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. Então, olha só, nós fechamos aqui então, agosto, 75%. Aí eu fiz aqui um quadrinho, ó, para ficar mais fácil da gente visualizar. Olha aqui, ó, bem mais fácil de a gente visualizar. Opa! Quero aumentar aqui para a gente poder... Não sei se vocês estão enxergando bem, né? Então, olha só. Eu coloquei dessa forma. A assertividade no índice, no mês de maio, como eu falei, é tanto para o bem, tanto para o mal. O índice, no mês de maio, a gente fez menos, ficamos devendo. Fechamos o mês devendo no mês de maio. Tá? O mês de maio foi o mês que a gente inaugurou, que a gente lançou o nosso indicador. Então, lá nós não tínhamos todas as atualizações que a gente já tem hoje. Hoje a gente já está na versão 7. Tá? Então, lá na primeira tinha várias outras limitações. Então, nós fechamos o mês de maio negativo. Já o dólar, no mês de maio, nós tivemos uma assertividade de 80%. Tá? Então vamos analisar só o índice por enquanto. Menos 11, depois nós fomos para o mês de junho 76%, depois no mês de julho 67%, depois no mês de agosto 75% e hoje nós estamos com 60% atualmente. Tá? O mês ainda não acabou, estamos com 60%. Lembrando que mês de setembro, né, nós estamos aí a 2 semanas das eleições. Então, cara, é notícia de impacto todo dia. Ah, porque o Lula falou. Ah, porque o Bolsonaro falou. Ah, porque o Ciro falou. Ah, porque não sei o quê. Então, é notícia todo dia. Então, mês de setembro tá um mercado para a economia tá bem tenso. É por isso que dá essas explosões de preço que a gente nem sabe de onde veio o tiro, né? Ó, no dólar, como é que tá? No mês de maio, no mês de lançamento, a gente fez 80%. E olha só depois, em junho, baixou drasticamente, 17%. Mas depois estabilizou, tá? Lá em junho nós tivemos aquelas duas versões, a versão padrão e a versão atualizada e tal, para quem nos acompanha desde lá, né? Enfim, depois estabilizou, 71% de assertividade, 85% de assertividade e hoje, no momento, nós estamos em 57% de assertividade. Lembrando que, primeiro, o mês não acabou. Segundo, estamos no período de eleições. Terceiro, eu estou analisando o dólar 15R, que é o nosso ativo principal. Né? O nosso ativo não, o nosso time frame principal do dólar. Não tenho aqui um registro um gráfico, mas eu tenho os registros, já vou mostrar. Não tenho o gráfico do dólar 8R. O dólar 8R, eu acredito que a gente vai começar a namorar. A gente está namorando mais de perto, tá assim, né? Fazendo aquela troca de olhares, tá? Vamos deixar o tempo rolar se ele pode vir a se tornar o nosso time frame principal. Não sei ainda. Beleza. E aqui nós temos a tabelinha que eu passei para vocês hoje, né? O saldo mensal, o nosso acumulado desde maio. Então, no nosso lançamento, nós fechamos o mês com R$ 1.500. No mês de junho, nós fechamos o mês com 1.610. E aí começamos a subir. No mês de agosto, fechamos o mês com 2.460. No mês de setembro, foi um mês muito bom. Setembro não, foi ao contrário. Vamos de novo. Maio, 1.500. Junho, 1.600. Julho, 2.460. Agosto foi um mês espetacular, 3.900. E aí agora, no mês de setembro, no momento, hoje, nós estamos com 1.360. Hoje, tá? Então o mês ainda não acabou, mas ainda assim é um valor bem bom, bem considerável, tá? Que paga todos esses nossos estresses. Beleza? Então assim,
é normal ter dias. Agora eu penso assim, ó, no final do mês, se eu fechar o mês com R$ 1.000 só, e valeu a pena? Ou eu preciso ter que operar todo dia, toda hora eu tenho que operar? Não, vai ter dias que eu não vou operar. E isso eu não tenho que me preocupar, eu tenho que pensar no final do mês e não no final do dia. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Se a gente ficar ali, eu quero, tem que clicar, tu fica ansioso e aí tu não consegue nem dormir direito. Porque teve gente que me comentou que estava chateada porque não operou. Teve gente que me comentou que já tem 2, 3, 4 dias que não opera, ou porque realmente não teve entradas, ou porque na hora que teve entrada estava fazendo alguma outra coisa, estava trabalhando e aí perdeu aquele momento e já estou 3 dias sem operar. Eu não penso assim, tu não tem que pensar que tu tá 3 dias sem operar, tu tem que pensar que tu tá 3 dias sem perder dinheiro. Entende? Então, olha a forma diferente de pensar. E tu estás 3 dias sem perder dinheiro. Passa a pensar dessa forma, que aí vocês vão ficar bem mais tranquilos. Beleza? A princípio eu acho que era isso dessa tabela. Deixa eu mostrar a do 8R, né? Pra gente ficar tranquilo. A do 8R, eu acho que eu já tinha mostrado antes para vocês. Mas caso eu não tenha mostrado, o registro que eu tenho do 8R é isso aqui, ó. Tá? Vamos ver se eu consigo... Não sei se eu consigo aproximar mais. Talvez... Não, acho que não dá para aproximar mais. Não sei. Tá? Não sei como é que faço para aproximar, não dá. Mas enfim, olha só. No mês de agosto, 8R, nós tivemos essa quantidade de gains e essa quantidade de loss. No final a gente fechou com 41 pontos positivo contra 30 pontos negativo. Isso aqui dá 3.000, né? Contra 4.100. Então a gente ficou com 1.100 positivo. 27% de assertividade. Eu nem lembro se essa assertividade está com a fórmula correta. Tem que olhar. Deixa eu ver aqui. Não, acho que ela tá com a fórmula correta. Acho que sim. Tá? E no mês de setembro já deu uma diferença aqui também na assertividade. Na assertividade está em 50%. Mas aí se tu for calcular, 32 menos 16... Vamos lá. Rapidão. Vamos botar aqui 32 menos 16. Nossa, olha que burro, né? É 16, né? A gente chega uma hora que nem pensa mais, nem raciocina mais. Tá? Então, nesse caso aqui, no mês de setembro, só no dólar, no 8R, nós estaríamos com 1.600, tá? 1.600 contra 1.100 no mês de agosto. Então, a princípio, o 8R, ele vem se mostrando muito bom, né? Se tu for ver aqui no gráfico desse, né? É que aqui a gente não tem um comparativo do valor, é só o valor total. Mas se a gente pegar aqui um comparativo dos valores, só do dólar, em maio 1.200, em junho 150, em julho 1.500, em agosto 2.500 e em setembro nós estamos no momento só com 600. Então se tu for ver agosto e setembro, o 8R foi bem melhor do que o 15R. Então fica a dica. Eu acho que é interessante vocês operarem nos dois, tá? Darem uma olhada nos dois. Mas isso é uma sugestão, não é uma obrigação. O padrão é o nosso 15R ainda, certo? Então, galera, é isso, tá? Eu apaguei a minha luz aqui porque... apaguei a luz aqui porque estava muito... Tá muito claro. Deixa eu ver. Olha, vamos dar um... agora sim. Certo, galera? Então assim, passado essa turbulência, né, de ontem e hoje, a gente está indo muito bem, a gente está indo devagarinho, tá positivo no mercado, tá? A gente está indo, tá somando pontos todo dia.
eu tô percebendo, isso é muito legal, é por isso que é legal a gente conversar bastante no chat, né? Me perguntarem, porque eu tô percebendo que a galera tá começando a ficar mais esperta, né? De como lidar com o operador, como entender o nosso operacional. O Bruno Garcia, a Francine, o Renato, quem mais que eu já tô vendo que tá esperto aí, né? Que a gente conversa direto, né? O Renato tá toda hora falando comigo, o Alan agora, o Alan tá chegando agora, mas o Alan ainda tá meio, né, tem que baixar um pouco, né, Alan? O Alan tá muito afoito, né? Então tem que mudar o mindset, né? Mudar a forma de pensar, ir devagar, com calma, não querer entrar em todas as operações. Ó, se eu esqueci o nome de alguém, né, me desculpa, mas a princípio são nomes que me vêm na cabeça agora. Mas assim, vamos mantendo foco, calma. Esse mês agora até as eleições é período crítico, é complicado, vai acontecer explosões assim, então procura sempre operar dentro da estrutura. Lembra das coisas que eu falei? Lembra que eu falei, acho que uns 2, 3 vídeos atrás, sobre as questões de confluência? Quanto mais confluências, melhor. O que seriam isso? Por exemplo, pintou, compra. Aí tu vai olhar lá, primeira confluência, tem padrão? Tem padrão. Segunda confluência, tá a distância da linha de ouro, tá boa? Tá boa. Terceira confluência, estrutura, tá numa estrutura de compra, no caso que pintou uma compra, tá dentro de uma estrutura de compra, né? Aí tu já tem 3 confluências, são 3 coisas para te somar e validar o teu movimento e te deixar com mais embasamento. Vai dar gain? Não sei. Pode ser que sim. A chance de dar gain é maior. Pode dar loss? Pode dar loss. Ah, mas Bonetti, tá tudo certo e ainda assim deu loss. Acontece, faz parte. Durma com essa, tá? Eu sei que não é fácil, é difícil pra caramba. Eu mesmo fico extremamente indignado quando eu entro numa operação aonde depois que já deu a cagada, né, eu vou lá olhar já com a cabeça mais fria e eu vejo que, porra, não era para eu ter entrado, né, e eu entrei. Nossa, isso estraga o meu dia. Agora, se, pô, levei um loss, mas aí fico puto da vida igual. Mas aí depois com a cabeça mais fria eu vou lá olhar e eu vejo que não, tava tudo certo, cara, tava tudo certo, era realmente para ter entrado e eu entrei e levei loss. Aí, tira um peso das minhas costas, eu fico bem mais tranquilo, eu aceito mais fácil. Então, eu sou assim, eu acredito que a grande maioria pensa assim também. Se tu viu que tava tudo certo, é que nem futebol. Pensa, faz a analogia pro futebol. O teu time não jogou nada e perdeu, tu vai ficar puto da cara porque perdeu e tu vai ficar mais puto ainda com os jogadores porque eles não jogaram nada. Entendeu? Tu vai ficar estressado, tu não vai aceitar aquela derrota. Aí vai brigar lá no estádio, vai gritar com o vizinho, é uma confusão. Agora, teu time jogou bem, teu time se dedicou, se empenhou e perdeu, porra, tu vai aceitar mais fácil, cara. Tu vai aceitar mais fácil, porque tu vai dizer, meu time jogou, cara, a gente se dedicou, mas o adversário era melhor. O cara chutou uma bola indefensável, não tinha como fazer. E outra, o goleiro adversário, o cara era um fenômeno, defendia tudo. E aí não tinha como, e aí a gente perdeu. Tu vê como a gente pensa, né? A gente aceita mais fácil. Então, leva isso para o mercado, Faz tudo certinho, só entra quando tiver tudo certinho. Se der gain, maravilha. Se der loss, faz parte, né? Faz parte. Beleza? Galera, então é isso, eu tô meio perdido no horário e no dia. Eu tô crente que hoje é domingo, hoje é recém terça-feira. É porque aqui no sul hoje é feriado, então a gente tá meio perdidão no horário. Não, no horário não, no tempo. Beleza? Nos vemos amanhã então, um abraço.